Olá, microlovers! Sejam muito bem-vindos ao canal do Love Microbiologia. Eu sou a professora Elizabeth Beltrão e hoje a gente vai aprender sobre curva de crescimento bacteriano. Então, a curva de crescimento bacteriano, quando a gente fala crescimento bacteriano, a gente está se referindo ao tamanho da população de células bacterianas naquele determinado local, naquele meio. Essa curva de crescimento ela é representada por um gráfico, né, com uma curva, e essa curva ela tem quatro fases. Então, a gente tem a fase lag, a fase logarítmica, a fase estacionária e a fase de declínio. A fase lag, ela pode ou não existir dependendo de certos fatores. Então, por exemplo, se o meio de cultura onde essas colônias ou essas células elas foram semeadas é um meio de cultura novinho ou não, ou se aquela bactéria ela vem de uma cultura nova. Se a bactéria ela vem de uma cultura nova, então aquela colônia ela também está nova. Aquelas células elas também estão numa fase de desenvolvimento, né, de divisão celular, que é ótima. Então, quando essas células, um exemplo, né, a gente tem uma célula que está semeada, que está ali as colônias grandes em uma placa e você quer transferir de uma placa de meio de cultura para outra. Então, vamos supor que essas células estejam na fase logarítmica ou aqui perto da fase estacionária. Então, você retira uma colônia de um meio de cultura, de um determinado meio de cultura, e transfere para o outro. As células que você transferiu, elas estavam na fase logarítmica. Então, muito provavelmente, quando você coloca em uma outra placa, essas bactérias elas não precisam mais passar pela fase lag. Então, pode ser que não exista com relação a isso. Ou então, ela pode ser bem mais longa do que o esperado. Essa fase lag ela pode durar um tempo maior devido ao tipo de inóculo, se é pequeno ou se é velho, a cultura velha, ou as condições de meio ou temperatura que não são favoráveis para o desenvolvimento dessas bactérias. Então, se o meio tiver com pH muito alto, né, ou a temperatura muito alta e não é ideal para aquele tipo de colônia, a gente sabe que as bactérias, dependendo da espécie, do gênero, vão ter temperaturas ideais para cada uma delas, mas com relação a esse meio de cultura, essas questões elas interferem também nesse tempo da fase lag. E essa fase ela é considerada um período de adaptação. O que seria isso? Essa fase ela vem antes da fase de divisão celular. Então a célula vai se preparar para a divisão celular que vai acontecer logo em seguida. Então na fase lag ela se prepara um período de adaptação. Essas células elas aumentam de tamanho e elas estão ali produzindo proteínas, enzimas, substratos que vão auxiliar na divisão celular. A próxima fase é a fase logarítmica, a fase log, que também é conhecida como logarítmica ou exponencial. Então, nessa fase ocorre a multiplicação máxima e constante das células. Não quer dizer que nas outras fases não ocorra divisão celular, por exemplo, fase estacionária, fase de declínio, mas a fase logarítmica é a fase de boom de divisão celular. Então, vão ocorrer muitas divisões celulares naquele curto espaço de tempo. Então, cada duplicação do número de organismos numa cultura representa uma nova geração. Então, por isso que é chamada também de fase exponencial, porque uma célula, ela se divide da origem a duas células se dividem da origem a quatro células, e assim sucessivamente, exponencialmente. Então, aquela população, ela se multiplica muito rápido. Lembrando que essa fase logarítmica, a gente consegue observar, né, uma subida nessa curva, né, nessa curva, até que chegue na fase estacionária. Então, na fase logarítmica, ocorre um boom de crescimento, o meio de cultura ele tem nutrientes em abundância ali para as células, então, uma boa temperatura, uma temperatura ideal para aquele tipo de micro-organismo, né, para aquela bactéria, um meio de cultura cheio de nutrientes, então favorece as divisões celulares nessa fase. Na fase estacionária, então, começa a acontecer a falta de nutrientes
e o acúmulo de materiais tóxicos no meio, que podem cessar o crescimento de uma cultura. Nessa fase estacionária, ocorre um, eu diria, não seria um equilíbrio, mas a quantidade de células que morrem é a mesma quantidade de células que estão se dividindo, então fica ali equiparado. Essa quantidade populacional nem está subindo, mas também não está descendo. A quantidade de células que morrem é a mesma quantidade de células que estão sendo divididas. Na fase de declínio, aí é que a gente consegue ver, né, que a quantidade de células vivas naquela população, ela diminui. Então, as divisões celulares, elas diminuem drasticamente e as células vivas, já que ali naquela população, ela também diminui. Não quer dizer que não ocorra divisão celular aí nessa fase de declínio ou na fase estacionária, como a gente viu. Pode ocorrer divisões celulares, mas não com tanta velocidade quanto na fase logarítmica. Então, na fase de declínio, ocorre um decréscimo da população nesta fase e a presença de nutrientes é um fator responsável. Então, a escassez de nutrientes vai fazer com que ocorra um declínio na quantidade populacional de células ali, tanto com relação aos nutrientes quanto com relação a materiais tóxicos que são produzidos pela própria célula, devido à utilização desses nutrientes que estão ali naquele meio. Os nutrientes, metabólitos e as próprias estruturas dos organismos podem servir como fonte de combustível para a respiração celular. Então, essas células elas vão dar um jeito, né? Elas vão dar o jeito delas para elas continuarem vivas. Mas, nessa fase, ocorre também que essas células elas acabam perdendo, elas podem perder, né? Pode chegar a perder a capacidade de divisão celular. Então, muitas células elas continuam vivas, mas elas não conseguem mais se dividir. Então, acontece muito em laboratório o estoque congelado, por exemplo. A gente faz o semeio do estoque congelado, vê que essas bactérias estão ali, né? É para elas estarem vivas. Mas a gente faz o semeio e elas não crescem, não formam colônias. Então a gente pensa, morreu. Mas na verdade as células elas podem não estar mortas, mas elas perderam a capacidade de divisão celular. A mesma coisa, um exemplo, a plaquinha de meio de cultura que fica ali muito tempo na geladeira, tá bem velhinha na geladeira. Aí a gente faz um repique, parece ser, assim, tá velhinha, mas as colunas estão ali, parece que estão viáveis ainda. A gente faz um ressemeio, né? Passa algumas colônias de uma placa para outra, uma placa mais novinha. E mesmo assim não cresce. E a gente pensa, oxe, morreu, mas parecia que não tinha morrido, porque estava ali naquela placa que parecia viável. Mas na verdade elas não morreram. O que aconteceu é que elas perderam a capacidade de divisão celular. Por que elas perderiam essa capacidade? Pela falta de nutrientes e o acúmulo de substâncias tóxicas no meio. Então, a escassez de nutrientes ali faz com que ela entre em um estágio que não seja mais viável a divisão celular. Então é isso, microlover. Essa foi a aula de curva de crescimento bacteriano. Se você gostou dessa aula, dá um like aqui, comenta e segue o nosso canal. Vão ser postados vários vídeos por aí. Se você quiser aprender um pouco mais sobre microbiologia, então segue aqui a gente e acompanhe os próximos vídeos. Um beijo e até lá! E se você tiver dificuldade em aprender microbiologia ou outra disciplina, eu tenho vários materiais de estudos que podem te ajudar nessa caminhada. São materiais de estudos bem didáticos e bem coloridos, já para facilitar o entendimento, tanto de profissionais já formados como de estudantes da área da saúde. Então, se você tiver interesse, o material ele é digital em PDF, então você pode imprimir como você quiser, ou estudar por tablet, por celular, até pelo celular mesmo pode estudar. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para mais